Você não vai acreditar no que aconteceu comigo, mas eu preciso te contar porque talvez seja exatamente o sinal que você está esperando hoje. Antes de qualquer coisa, se você está aqui buscando uma resposta, escreva nos comentários agora: eu estou pronta para receber. Dizer isso é como abrir uma porta espiritual, e foi assim que tudo começou para mim. Eu era o tipo de pessoa que acreditava em Deus, orava, tentava manter a fé, mas, sinceramente, o dinheiro nunca parava na minha mão. Era como água escorrendo entre os dedos. Eu trabalhava, me esforçava, e quando parecia que as coisas iam andar, algo sempre dava errado. Eu tinha contas vencendo, o aluguel atrasado, e cheguei a pensar que a fé talvez fosse algo que servia para os outros, mas não para mim. Foi numa dessas madrugadas insones que a coisa aconteceu. Eu estava sentada na cozinha, com uma xícara de café frio, perguntando a Deus o que mais eu precisava fazer. Foi então que eu ouvi algo dentro de mim, uma voz calma, quase um pensamento, que dizia: você fala muito, mas sente pouco. Naquele instante, tudo ficou em silêncio. Eu sabia que não era uma ideia minha. Era uma resposta. Peguei meu celular e, por impulso, digitei: oração para manifestar dinheiro urgente. Foi quando encontrei uma oração do Ho'oponopono, mas diferente de tudo que eu já tinha lido. Ela dizia que o segredo não estava nas palavras, mas na forma como elas vibram dentro de você. E foi aí que a minha jornada começou. Se você está me ouvindo agora, repita comigo mentalmente: eu abro meu coração para o fluxo da prosperidade. Escreve isso aqui nos comentários, porque quando a gente declara, o universo escuta. Eu comecei a praticar o Ho'oponopono todas as manhãs, mas não do jeito tradicional. Não era só repetir: sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Eu criei uma forma diferente, algo que me veio como uma inspiração divina. Eu acordava, colocava as mãos sobre o peito e dizia: Senhor, limpa em mim tudo que bloqueia o fluir da abundância. Purifica minha mente do medo e do merecimento pequeno. Eu aceito a tua provisão ilimitada agora. E depois, ficava em silêncio. Eu deixava o coração responder. Às vezes vinha uma lembrança, uma emoção, uma vontade de chorar, e eu deixava vir. Era como se o próprio Deus estivesse me esvaziando para me encher de novo. E foi aí que o inesperado aconteceu. Na terceira manhã, enquanto eu repetia minha oração, senti uma alegria inexplicável. Peguei o celular, e havia uma notificação do banco. Uma transferência. Alguém que me devia há anos tinha me pago, sem aviso, sem mensagem, sem motivo. E não era pouco. Eu olhei para aquela tela e comecei a rir e chorar ao mesmo tempo. Eu disse em voz alta: meu Deus, foi rápido demais. E ouvi de novo aquela voz interna, suave e firme: agora você acredita? Foi assim que eu entendi que as palavras que manifestam não são mágicas, são portais. E que o segredo do dinheiro urgente não é correr atrás, é abrir espaço dentro de si. A partir desse dia, minha relação com o dinheiro mudou. Eu comecei a ver prosperidade em pequenos detalhes: um cliente novo, um desconto inesperado, até um presente no mercado. Tudo parecia uma resposta. Por isso, eu quero te pedir uma coisa: comenta aqui agora: eu aceito o fluxo da abundância. Escrever é declarar, e declarar é criar. Se você acredita que Deus também pode agir rápido na sua vida, compartilhe este vídeo. Talvez alguém precise ouvir isso hoje. Porque a verdade é que o Ho'oponopono é mais do que uma técnica, é uma entrega. É olhar para o céu e dizer: sinto muito por duvidar. Me perdoe por resistir. Te amo por não desistir de mim. Sou grata porque o milagre já aconteceu. E quando você fala isso com verdade, a energia muda.
Eu vi isso acontecer. E talvez, se você repetir agora, com o coração limpo, algo comece a se mover na sua vida também. Naquela noite, depois de ver o dinheiro na conta, eu não consegui dormir. Não era por euforia, era outra coisa. Era como se uma parte de mim finalmente tivesse acordado depois de muito tempo. Fiquei deitada olhando para o teto, e pela primeira vez em meses, não senti medo. Eu me lembrava das palavras que havia dito de manhã, e percebia que havia algo diferente nelas. Não eram palavras decoradas, eram vivas. Eu sentia como se tivessem vindo de um lugar mais alto, e eu só tivesse emprestado a voz. Decidi escrever num caderno o que havia dito, para não esquecer. E enquanto escrevia, percebi que elas seguiam uma sequência natural, como se contassem uma história. As 3 primeiras eram simples: eu solto, eu abro, eu confio. Pareciam pequenas, mas tinham peso. Eu percebi que o dinheiro, para mim, sempre esteve preso num nó de medo. Eu nunca o via como energia, e sim como algo que fugia. E quando repeti essas palavras, algo dentro de mim se soltou. No dia seguinte, fiz o mesmo ritual, sentei no chão da sala, em silêncio, respirei fundo e comecei a falar devagar. Eu solto o medo da falta. Eu abro o caminho do fluxo. Eu confio na mão que me sustenta. Não era uma oração ensaiada, mas eu sentia que cada frase limpava um pouco do peso que eu carregava. A certa altura, senti uma vontade enorme de rir. Parecia absurdo, eu ali, falando sozinha, tentando dialogar com o invisível. Mas havia algo de libertador nisso. Rir foi o primeiro sinal de que o peso estava indo embora. E é engraçado dizer isso agora, mas quando a gente ri no meio da dor, é porque o milagre já começou. Naquela manhã, fiz uma promessa a mim mesma: não rezar mais pedindo dinheiro, mas conversando com ele como quem conversa com um velho amigo. E foi assim que as palavras seguintes nasceram. Escrevi: eu te vejo, eu te respeito, eu te deixo vir. Essas palavras pareciam direcionadas ao dinheiro, mas na verdade, eram para mim. Eu estava dizendo ao universo que aceitava o bem que antes eu afastava. E esse foi o verdadeiro segredo. O dinheiro sempre foi uma resposta, não um pedido. Naquela semana, mais coisas começaram a acontecer. Um cliente antigo que eu julgava perdido voltou a me procurar, oferecendo um trabalho melhor do que antes. Uma amiga que nunca falava de fé me escreveu dizendo que sentiu vontade de rezar comigo. E eu entendi que a abundância se multiplica quando a gente para de tentar controlá-la. Se você está ouvindo isso agora, escreva nos comentários: eu abro o caminho do fluxo. Não é uma frase qualquer, é um gesto de entrega. Quando você escreve, você se declara pronto para receber. E foi assim que eu percebi o verdadeiro sentido das palavras secretas: elas não são mágicas, são espelhos. Elas mostram o que você está disposto a deixar ir para que o novo chegue. Eu ainda repito essas palavras todos os dias, não para pedir, mas para lembrar que a fé é o espaço onde tudo começa a se mover. E se você quiser tentar, comece agora. Feche os olhos e diga, com calma, como quem conversa com o seu próprio coração: eu solto. Eu abro. Eu confio. E veja o que muda dentro de você. Porque às vezes, o verdadeiro milagre não está no depósito que chega, mas na coragem de acreditar que ele pode chegar. Depois daquela semana, algo dentro de mim mudou para sempre. Eu não olhava mais para o dinheiro como um problema, mas como uma conversa que eu ainda estava aprendendo a ter. Eu queria entender mais profundamente o que estava acontecendo comigo, e foi então que, num sebo escondido no centro da cidade, encontrei um livro que parecia me esperar. A capa era simples, mas o título me chamou a atenção: As Leis Dinâmicas da Prosperidade, de Catherine Ponder.
Eu nunca tinha ouvido falar dela, mas senti um impulso quase magnético para comprá-lo. Voltei para casa e comecei a ler, e cada página parecia uma resposta. Ponder falava sobre a mente como um espelho do universo, e que quando você pensa em riqueza com gratidão, ela reflete de volta na sua vida. Ela dizia que o dinheiro ama ser tratado com respeito e alegria, como uma energia viva que responde àquilo que sentimos. E eu percebi que, por anos, eu tinha falado com ele como se fosse um inimigo. Naquela noite, decidi testar um dos exercícios do livro. Catherine dizia que o segredo não era pedir, mas afirmar. Então, em vez de orar dizendo, Senhor, me ajuda, eu disse em voz alta, eu aceito o fluxo divino de riqueza que já é meu por direito. No início, foi estranho. Parecia ousado, quase arrogante, mas depois de repetir algumas vezes, senti uma sensação de paz, como se o universo dissesse, finalmente você entendeu. A partir daquele dia, comecei a tratar o dinheiro como tratava a fé, com presença, respeito e amor. Toda vez que eu recebia qualquer quantia, mesmo pequena, eu dizia, obrigada por vir. Você é bem-vindo aqui. E o mais curioso é que ele realmente começou a vir mais. Uma venda inesperada, um bônus esquecido, um reembolso antigo. Não era coincidência. Era conexão. Ponder ensinava que o dinheiro flui onde há alegria, e que resistir à prosperidade é resistir à própria vida. Então eu comecei a rir mais, agradecer mais, e parar de falar mal de contas e dívidas. Em vez de dizer eu não tenho, eu dizia está a caminho. E tudo parecia responder a isso. Um dia, enquanto escrevia minhas afirmações, percebi que as palavras que eu havia recebido lá atrás, eu solto, eu abro, eu confio, se encaixavam perfeitamente nas ideias de Ponder. Elas eram o início, a preparação. Agora eu precisava completar a sequência. Foi quando me veio a nova trilha de palavras, o que chamei de a oração da abundância consciente. Ela dizia: eu solto o medo. Eu abro o coração. Eu confio no bem. Eu recebo o que é meu. Eu compartilho o que transborda. Comecei a repeti-la todas as manhãs, sorrindo diante do espelho. E, mais do que nunca, eu sentia que a minha vida estava se alinhando com algo muito maior. Se você está ouvindo isso agora, escreva nos comentários: eu recebo o que é meu. Faça isso como um ato de fé, e veja o que acontece nos próximos dias. E se você quer continuar aprendendo sobre como transformar sua relação com o dinheiro e com a fé, se inscreva aqui no canal. Eu quero te acompanhar nessa jornada, porque o que Catherine Ponder me ensinou é que prosperar é uma decisão espiritual. Quando você decide aceitar o bem, ele começa a te procurar. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Depois de algumas semanas praticando o que aprendi com Catherine Ponder, comecei a notar mudanças sutis, mas muito reais. Não era só o dinheiro que parecia fluir com mais leveza, era a minha mente. Eu acordava com uma sensação de propósito, algo que não vinha de fora, mas de dentro. Eu havia parado de me preocupar com o como e comecei a me concentrar no que eu sentia. Ponder dizia que tudo o que desejamos já existe no plano espiritual, e que o papel da fé é simplesmente permitir que isso se manifeste no tempo certo. Essa ideia me libertou de uma ansiedade antiga, aquela pressa que sempre acompanha quem vive em falta. Comecei a falar comigo mesma de um jeito diferente. Toda vez que o medo aparecia, eu respondia em voz alta: eu escolho a confiança. E era curioso, porque parecia que o próprio medo se encolhia, como se perdesse a força. Também aprendi algo que mudou completamente minha relação com o dinheiro: ele não é um objetivo, é uma consequência. A verdadeira prosperidade começa quando você faz as pazes com o que já tem. Então, comecei a agradecer pelas pequenas coisas,
o café quente de manhã, a cama limpa, a conta paga no último minuto. E, estranhamente, quanto mais eu agradecia, mais motivos apareciam para continuar agradecendo. Um dia, folheando novamente o livro, encontrei uma frase que me atravessou como uma revelação: você nunca será próspero se continuar falando de pobreza. Eu fechei o livro e entendi o recado. A partir dali, decidi nunca mais repetir frases como estou quebrada ou o dinheiro acabou. Em vez disso, comecei a dizer: a abundância está a caminho. E, para minha surpresa, as oportunidades começaram a surgir com naturalidade. Era como se o mundo inteiro tivesse esperado apenas que eu mudasse o tom da minha voz. Comecei a brincar com isso. Quando recebia uma conta, eu dizia: obrigada, universo, por confiar em mim o suficiente para me deixar administrar o fluxo do dinheiro. Parecia uma piada, mas funcionava. Ponder dizia que o humor também é um sinal de fé, e que rir diante da escassez é como zombar do medo. Então, eu ria. Eu ria até das situações mais absurdas, e percebia que elas perdiam o poder de me assustar. Com o tempo, percebi que as palavras secretas que me foram reveladas não eram apenas um conjunto de frases, mas uma sequência de estados de espírito. Eu solto, me ensinava a deixar ir o passado. Eu abro, me lembrava de permitir o novo. Eu confio, me convidava a permanecer em paz. Eu recebo, era o momento da gratidão. E eu compartilho, fechava o ciclo, porque prosperidade que não circula, adoece. Se você ainda está aqui ouvindo, escreva nos comentários: eu confio no fluxo. Dizer isso é mais do que repetir uma frase, é afirmar que você escolhe sair da luta e entrar na fluidez. E se essa mensagem faz sentido para você, se inscreva no canal agora. Porque eu quero que mais pessoas entendam o que eu demorei tanto a descobrir: prosperidade é um idioma, e quando você aprende a falar com o universo, ele responde com abundância. Com o tempo, comecei a perceber que a prosperidade não se limitava ao dinheiro ou às posses materiais. Ela estava presente nos encontros que eu fazia, nas conversas que fluíam com facilidade, nas pequenas ajudas que eu podia oferecer sem esperar retorno. Cada gesto, cada pensamento positivo, parecia abrir uma porta invisível que antes eu nem sabia que existia. Um dia, ao caminhar pelo parque, percebi que sorrir para estranhos me dava uma sensação de riqueza maior do que qualquer nota que eu pudesse receber. A abundância, finalmente, se tornou uma experiência sensível, e não apenas uma meta distante. Catherine dizia que a mente é um ímã e que aquilo em que você se foca, cresce. Então, comecei a focalizar minha atenção não no que faltava, mas em tudo o que podia criar, compartilhar e agradecer. E, de repente, oportunidades surgiam de lugares inesperados: uma ligação de um antigo amigo oferecendo ajuda, um projeto que parecia impossível se tornando possível, uma pequena quantia de dinheiro que chegava como um presente do universo. Cada situação reforçava a verdade de que a vida responde à energia que emitimos. Aprendi a substituir preciso por escolho em meus pensamentos. Em vez de pensar preciso de dinheiro, dizia eu escolho a prosperidade em todas as formas. A diferença era sutil, mas transformadora. Não era sobre pressão, era sobre intenção consciente. E essa consciência trouxe leveza, trouxe clareza. Comecei a perceber que o universo não julga nossos erros ou medos, ele apenas responde àquilo que vibramos. Quando me senti frustrada ou impaciente, respirava fundo e repetia silenciosamente: eu libero, eu confio, eu aceito. A tensão desaparecia quase como num passe de mágica. E então veio a alegria mais simples, porém mais poderosa: o prazer de compartilhar. Cada vez que ajudava alguém, mesmo com um gesto pequeno, sentia a abundância crescer dentro de mim, como uma corrente que nunca secava. Descobri que prosperidade verdadeira não é acumular, é circular, e que a gratidão é o motor dessa circulação. Hoje, quando olho para trás,
Vejo que toda aquela ansiedade que sentia antes era apenas uma preparação para essa consciência.